E aí, senhores, futuros soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, sejam muito bem-vindos à semana Top 1000 do Libertas Concursos. Sou o Sargento Peixoto, vamos trabalhar com raciocínio lógico. Essa semana tá cheio de professor, nota 10, só bizu excelente, passar para os senhores, maldade de prova, ganhar tempo na prova, exercício, revisão de edital. Então nós vamos conseguir trabalhar bastante coisa, cada dia uma disciplina diferente, para os senhores chegarem preparados. A prova é logo ali, hein? Tá chegando já. 7 de maio já tá batendo na porta. Então nós vamos começar a trabalhar e colaborar para a aprovação dos senhores. Nós do Libertas, né? Esse curso que é de policial para policiais e para futuros policiais. Nós estamos ansiosos para receber os senhores, para nos tornarmos colegas de trabalho. Então é por isso que a gente contribui, a gente passa um pouquinho da experiência que a gente sabe para poder receber os senhores de braços abertos aqui, junto dessa gloriosa e vestir essa farda que os senhores tanto sonham. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouquinho de raciocínio. Interessantíssimo, a banca adora esse tipo de questão de sistemas lineares, beleza? Então nós vamos começar com sistemas que também mistura a matéria de equação do primeiro grau. Por quê? Porque o sistema nada mais é, vai falar lá a definição, um conjunto de equações lineares que estão relacionadas entre si, ou seja, possuem as mesmas soluções. Então, o que vai acontecer? Nós temos ali a quantidade de variáveis e a quantidade de equações. Sempre vai ter que ter a mesma proporção. Para duas equações, duas variáveis. Se tiver três variáveis, vão ser três equações, mas o CRS não vai cobrar esse tipo de complexidade, porque aí exigiria um raciocínio muito maior, com determinantes e por aí vai. Então, o que vai acontecer? Nós temos ali, a maioria das vezes, ele não vai te dar as equações prontas, do jeito que está nesse exemplo aqui, não. Ele vai te dar um textozinho, um probleminha, que a gente vai ter que montar a equação, nós vamos ver mais para frente, e solucionar. Nos sistemas, é o tipo de situação que o mesmo valor que você encontrar para x e para y vai ter que resolver a primeira equação e a segunda equação. Beleza? E nós vamos ter algumas maneiras de resolver. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dar início analisando as equações. Vamos lá, primeiro vai falar aqui, x mais 2y é igual a 5, beleza. Ao mesmo tempo que 3x menos y é igual a menos 6. A última equação, notem, ela somente está trazendo o valor de m, que é o que ele pergunta lá embaixo. Então vamos desprezá-la por enquanto. Quando a gente achar o valor de x e de y, a gente simplesmente substitui, encontra o m que vai ser o nosso gabarito. Ótimo. Como que a gente pode resolver? Nós temos duas equações, essas duas, e nós temos duas incógnitas, x e y. Dois métodos. Quais são os métodos de resolução de sistemas? Método da substituição. Como que eu substituo? Eu isolo uma das incógnitas. Neste caso aqui, se eu isolar x, como que eu faço? Eu passo o y para lá, certo? Seria aqui 5 menos o 2y vai para lá, seria 5 menos 2y. E aí substituiria como? Na equação de baixo. Se o nosso x é 5 menos 2y, no lugar do x aqui, eu colocaria 3 vezes 5 menos 2y, entre parênteses, né? Vamos multiplicar os dois, menos y igual a menos 6. Acharia aqui o valor de y, depois substituiria, acharia o valor de x. Somente. Outro método, qual que é? É o que a gente vai treinar aqui agora. Método da adição. Como que é da adição? Nós vamos ter simplesmente que ter a mesma incógnita com valores iguais e sinais opostos. Então, para a gente já bater o olho e ganhar tempo, a gente vê que aqui ó, tá perto. Ou eu multiplico essa equação toda por menos 3. Por que menos 3? Porque o de baixo não tem 3x. Se eu multiplicar ela aqui por menos 3, aqui eu vou ter menos 3x. Corto, corto. Ou eu multiplico a de baixo toda por menos 2. Por quê? Aliás, por 2. Por quê? Porque aqui já não tem 2y e aqui já não tem menos y. Se eu multiplicar ela toda por 2, vai ter menos 2y. Vai facilitar multiplicando por um número menor. Então, vamos resolver. Vamos repetir a primeira. X mais 2y igual a 5. E a outra nós vamos multiplicar por 2. Beleza? Lembrando, tem que ser a equação
toda. Eu não vou poder multiplicar somente o y por 2 para poder cortar, não. Então, como que eu vou multiplicar ela toda por 2? Se está 3x lá, vamos colocar aqui 6x. Se ali é menos y, multiplica por 2, menos 2y. Se ali é menos 6, multiplica por 2, vai dar menos 12, certo? E aí a gente continua no sistema aqui de equações. Porém, aqui agora a gente já tem o quê? Se a gente for somar isso daqui, a gente corta 2y com menos 2y, certo? E simplesmente soma as incógnitas iguais e os números que não tem nenhuma variável. 6x mais x, temos que são 7x, é igual 5 menos 12, opa, temos que é menos 7, certo? O nosso x vai ser, desce aqui dividindo, menos 7 dividido por 7, menos 1, beleza? Já achei o x, como que eu vou achar o y? Simplesmente eu substituo em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na primeira, que é, como tem números menores, facilita? Vamos lá, a primeira vai falar que x mais 2y é igual a 5, certo? O x eu já achei que é menos 1, então eu vou colocar menos 1 mais 2y é igual a 5. Eu quero achar o que? Y, né? Então vou isolar aqui o y do lado de cá, ó. 2y é igual a 5. O menos 1 aqui vai passar para lá, mais, né? Vamos fazer direto. 5 mais 1, 6. Então o y vai ser 10 dividindo 3. Só isso. Já tem o valor de x, já tem o valor de y. Descendo aqui, ele está pedindo o valor de m. O nosso valor de m vai ser o quê? 4x, que é menos 1, 4 vezes menos 1, mais o y, que é 3. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes menos 1, menos 4, mais 3, menos 1. Acabou o exercício. Beleza? Difícil? Não. Não tem dificuldade. Esse exercício foi um exercício, né, fácil, um nível fácil. Como eu sempre gosto de falar, todo concurso público, CRS não é diferente, a banca. Vai ter questão fácil, vai ter questão de nível médio, vai ter questão difícil. Vai gabaritar a prova? Quem dera, acertar lá 50 questões. Mas, uma outra questão também, deixar de acertar, super normal. Agora, as fáceis, as de nível médio, cara, chegou, gabaritou, beleza? Nesse caso aqui, o aluno liberta, chega aqui, cadê? E vai marcar aqui, menos 1, gabaritar, beleza? Vamos lá, vamos ver a próxima questão aqui. Essa aqui é do CRS, hein? 2015 a prova. Ele vai falar aqui, 3 latas iguais de massa de tomate mais uma lata de milho verde custam R$6. 2 latas de massa de tomate mais 2 latas de milho verde, todas iguais, custam R$6,80. Qual o preço em reais de uma lata de massa de tomate? Então, qual o nível desse exercício? Fácil, questão do CRS, prova de soldados, 2015. Como eu disse, né? Dessa vez ele não trouxe as equações prontinhas, facilitando a vida do candidato, não. A gente vai ter que fazer o quê? Elaborar as nossas equações, beleza? Para a gente poder fazer o nosso sistema. Primeiro, vamos chamar aqui, né? Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Massa de tomate, né? Vamos colocar aqui, massa de tomate vai ser M, beleza? E o outro vai ser o quê? Milho verde, não, milho verde vai ser M, o outro vai ser tomate. Beleza? Nós temos tomate e nós temos milho verde. Ótimo, T e M. Vamos fazer a primeira equação. O que é que ele fala? 3 latas de massa de tomate, então 3 latas de massa de tomate, concorda? 3 vezes uma lata, esse aqui é o preço de uma lata. Então, 3 vezes esse preço, mais uma lata de milho verde. Uma lata de milho verde, concordo que é uma só? Uma aqui ou não colocada na mesma, né? Custa R$6. Somente isso. Pronto. Daqui a pouco ele fala que 2 latas de massa de tomate, então 2T, mais 2 de milho verde, então aqui nós vamos ter que são 2 de milho verde, dá R$6,80. Então aqui, R$6,80. Ele pede o quê? O preço da lata de massa de tomate. Nós temos aqui o quê? Sistema de equações.
duas incógnitas, duas equações, totalmente possível de ser resolvido. O que nós vamos fazer? Vamos raciocinar o que ele pede. Se a gente achar aqui, dá para a gente achar uma variável e depois a outra, como a gente fez no exercício anterior, certo? Certo. Qual que a gente tem preferência para achar? Pô, vamos achar o T, porque é o que ele pede. Se a gente achar o M, o milho verde primeiro, depois a gente tem que substituir para achar o T. Então vamos ganhar tempo. Vamos achar o T, beleza? Como que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer... Quer fazer adição? Aliás, quer fazer substituição? Vamos fazer substituição. Então aqui, ó, vamos substituir nessa daqui. Vamos manter o T, né? Então o nosso M vai ser igual a R$6 menos 3T, concorda? Simplesmente eu mexi na equação, ó, eu mantive o M aqui isolado, o 6 está lá do outro lado igual, e o 3T que estava aqui eu passei ele para lá subtraindo. M é R$6 menos 3T. Ótimo. Nessa equação aqui vai ficar como? O 2T, eu repito, mais 2M. Só que o que é M? M, aqui em cima está falando que é R$6 menos 3T. Fecha parênteses. Vai ser igual a 6,80. E aqui eu tenho que tomar um grandíssimo cuidado, porque esse 2 está multiplicando tanto o 6 como também o menos 3T. Então, vamos repetir aqui, ó, que o 2T mais... Como que eu vou fazer essa multiplicação? 2 e 6, então mais R$12. E aqui, ó, tem esse menos aqui, tá vendo? Então, é menos 2 vezes 3T menos 6T. É igual a 6,80. Agora vamos isolar, né? O que é T fica de um lado, o que é dinheiro fica do outro. Então, vamos lá. Menos 6T mais 2T tá menos 4T. Vai ser igual a quanto? Aqui na 6,80, o 12 não vai passar para lá subtraindo, não vai passar para lá menos 12, vai. Então, quanto que é menos 12 mais 6,80? Vamos supor que seja 7 aqui, ó. 7 para 12, 5. Então, como faltou 20 centavos, então 5 e 20. Negativos. 5 e 20, né? Como está tudo negativo, a gente simplesmente faz essa divisão. 5 e 20 dividido por 4. Nós vamos achar que o nosso T, que já é o que pede, é 1,30. 1,30. O aluno libertas, ó, gabarita a prova, e já sai pensando em matricular seu filho no Colégio Tiradentes. É isso aí. Já sai pensando em marcar consulta no HPM. Cara, polícia é bom demais. Tem um hospital próprio. O pessoal do interior tem rede conveniada, tem Colégio Tiradentes em várias e várias regiões. Estrutura boa pro filho. Cara, vocês não vão se arrepender de estudar bastante. Daqui a pouco vocês serão aprovados e vão sentir muito orgulho dessa farda nossa. Bom demais. Então aqui, vamos lá. Parte boa, muito boa da nossa equação, sistema de equações, é a conferência. A matemática é linda por isso. Tudo a gente pode conferir. Se você conferir aqui, ó, veja bem. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó, de 3 tomates aqui, multiplicar por 1,30 cada tomate, vai dar o quê? 3,90, certo? 3,90 mais um milho aqui vai dar R$6. Então, o milho vai dar R$6 menos os 3,90 ali, vai dar 2,10, certo? Se você jogar na de baixo, você consegue achar o mesmo resultado. Então, tudo você consegue. Se você tiver tempo na prova, papirou bacana, liberta concurso, passou só bizu, cabuloso, chegou, fez a prova toda, sobrou tempo, cara, confere a prova direitinho, mas não vai ter erro não, aqui, do jeito que a gente já está passando aqui, vai dar para vocês terem certeza e já chegarem bisurados na prova, beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui. Essa daqui também é a mesma coisa, olha só, ele vai falar o seguinte: o diretor de uma empresa, Dr. Antônio, convocou seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes maior que o número de mulheres também presentes na sala. Veja bem, então a gente tem que entender o português da questão, entendeu? O que a questão conversa com a gente, para a gente depois transformar em equações.
Depois vai falar, se o doutor Antônio não fosse à reunião e enviar a sua secretária, aí ia aumentar. O número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. Depois ele pergunta a quantidade de pessoas presentes na sala aguardando o doutor Antônio. Então vamos lá. O que ele fala primeiro? Ele convocou os seus funcionários, né? Com a chegada dele, ou seja, você concorda que de início que estava esperando ele lá tinha homens e tinha mulheres? Sim, tinha homens e tinha mulheres. Em que quantidades? Não se sabe ainda, vamos descobrir. Então, a nossa equação aqui, ó, na nossa quantidade de homens mais um, por que mais um? Porque se ele for, se o doutor Antônio for, está falando aqui, ó, o número de homens fica 4 vezes maior que o número de mulheres. Então, quando o número de homens mais um acontecer, isso aqui vai ficar 4 vezes o número de mulheres, 4 vezes maior que o número de mulheres. Então, você concorda que isso aqui é 4M? Ou seja, o número de homens com o doutor Antônio é 4M, é 4 vezes o número de mulheres. Beleza? Em outro caso, se for a mulher, que é a secretária, mais um, ou seja, o número inicial de mulheres, mais um, que é a secretária, o que acontece? Aí o número de mulheres fica a terça parte do número de homens. O que é a terça parte do número de homens? É o número de homens dividido por 3. Cara, acabou a questão. É simplesmente a interpretação do texto para poder chegar nessas equações. O que nós temos? 2 equações, 2 variáveis. Beleza? Aqui, ó, ele está perguntando a quantidade de pessoas. Vamos fazer por substituição mesmo. Substituição, aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos isolar o H aqui. O homem é igual a 4 mulheres menos 1. Beleza? Beleza. Agora vamos substituir aqui, ó, nessa equação aqui. Como que nós vamos substituir? Mantém mulher mais 1 é igual a homem. O que é homem aqui? 4m menos 1 sobre 3. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? É igualdade, né? Vamos multiplicar cruzados aqui. Lembrando que o 3 ele vai multiplicar os dois, beleza? Multiplica os dois aqui. Então, 3m mais 3 é igual a 4m menos 1. Beleza? Passa tudo que é m para um lado, tudo que é número para o outro. 4m. Vai passar aqui para cá, subtraindo, né? Então, 3m menos 4m vai dar o quê? Menos m. Vai ser igual. Aqui é menos 1. Aqui é mais 3. Passa para lá menos 3. Vai dar menos 4, né? M é igual a 4. A gente multiplica isso aqui por menos 1. Ótimo. Se nossa quantidade de mulheres é 4, é só a gente substituir em qualquer uma das duas aqui. Ó. Isso aqui tem fração, não vamos mexer com isso não. Substitui nessa de cá. Então, o que vai ser? Nosso H vai ser igual, né? 4m menos 1. Então, é 4 vezes 4 menos 1. 4 vezes 4, 16. Menos 1, 15 homens. 15 homens e 4 mulheres. Vamos tirar a prova? Beleza. Isso aqui é o que? Inicialmente. Vamos tirar a prova? Vamos. 15 homens. Se chegar o doutor Antônio, fica 16 homens. Ó, 16 homens. 4 vezes maior que o número de mulheres. 16 homens, 4 mulheres. Certinho. E aí, se continuar os 15 homens e chegar uma mulher, vai para 5 mulheres. Entrou a secretária. 5 mulheres, fica a terça parte. Ó, 15 dividido por 3, 5. Exatamente. E aí ele pede o que? A soma. Então, a soma, 19. 15 homens e 4 mulheres. Beleza? Dificuldade? Só de interpretar, né? Dificuldade só na hora da prova, né? Na hora que tá fazendo exercício com o professor, é tudo certo. Mas tudo é entendimento. Tudo é fazer bastante exercício. Exercícios variados para a gente poder aumentar o nosso repertório. Entenderam? Aumenta o nosso repertório. Você vai pegar uma questão idêntica? Não vai. Mas alguma coisa parecida já vai ter feito na vida. Isso aqui dá para fazer assim. Ah, não, assim é substituição. Assim é adição. Ah, assim eu monto a equação desse jeito. Entendeu? Beleza? Vamos fazer mais uma aqui do CRS novamente. Essa daqui, Soldados 2013. Vamos ver o que ela fala? Questão interessante, tá? E muito fácil. CRS, essas questões assim, cara, vai ter muita questão difícil, mas
mas a maioria nessa questão de, pelo menos do banco de questões aqui nessa parte de equações e de sistemas, de conjuntos, depois que a gente treina bastante, claro que de início vai poder parecer que tem um nível médio, um nível difícil, mas depois que a gente treina bastante, vocês vão ver que vocês conseguem ficar bem visurados e bate o olho no exercício e fala, ó, era só isso, entendeu? É por isso que a gente está aqui, no BS Concurso a gente está aqui para poder favorecer esse tipo de maldade de prova, entendeu? De ganhar tempo, de resolver a questão e já partir para a próxima e já, pô, não é igual aquele, como diz o poeta, né? Sabe de nada, inocente. Não, não. Chegar com convicção, né? É, a banca sente o cheiro do medo. Então não tem que chegar com medo, não. Pô, eu me preparei, eu vou chegar lá, vou fazer a prova e vou para cima. Já sair preparado para poder treinar para o TAF e boa. Vamos nessa? Questão CRS 2013. Vai pedir para marcar a correta e fala que em um estacionamento existe um total de 50 vagas para carros pequenos e motos. Então ele falou que, né, aqui os carros e motos dividem o espaço, né? Carros e motos. Quando o estacionamento está completamente lotado, ou seja, com as 50 vagas ocupadas, a quantidade de rodas é 120. E pede o número de vagas para carros e motos, respectivamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a nossa equaçãozinha aqui. Cara, muito simples esse raciocínio. Por quê? Ele tem 50 vagas. Tem vaga para carro e para moto. Então, a gente sabe que a quantidade de carros mais a quantidade de motos que cabem nesse estacionamento é de quanto? 50 vagas. Só isso. E aí agora a única dificuldade que vai ter nessa questão, que eu acho realmente muito difícil, é saber quantas rodas tem no carro e quantas rodas tem na moto. É só isso aí. Agora, se o aluno libertas sabe que no carro tem 4 rodas e que na moto tem 2 rodas, gabarita a questão simples. Beleza? Por quê? Porque ele fala que a quantidade de rodas, a gente sabe que um carro tem 4 rodas, mais a quantidade de rodas de uma moto, que tem 2 por moto, ele fala que são 120. Cara, é só isso. Beleza? A outra a gente fez por substituição, né? Vamos fazer essa aqui por adição? Beleza. Como que a gente faz por adição mesmo? Pega a mesma incógnita, tem que ter o mesmo valor com sinais opostos, né? Então vamos multiplicar essa daqui de cima aqui por quanto? Já que o m aqui é 2, vamos multiplicar por menos 2. Então tem que ser a equação toda. Então vamos escrever ela aqui de baixo multiplicando já por menos 2, ó. Lá está C, vai ser o que? Menos 2C. Lá está M, vai ser o que? Menos 2M. Lá está 50, vai ser o que? Igual a menos 100. Então aqui agora nosso sistema vai ser essas duas de baixo aqui, ó. 2M com menos 2M, corta e some. 4C menos 2C vai dar 2C. Igual 120 menos 100, 20. Quantidade de carros vai ser 10. Somente isso, 10 carros. Quantas motos? Pô, beleza. Se carro mais moto é igual a 50, qual a dificuldade de saber que temos 40 motos? Né? O que o aluno liberto vai fazer? Alfa. Sem medo de ser feliz. Bacana? Dificuldade? Nenhuma. Então, é desse jeito que a gente tem que entender as questões. A gente chega, analisa e não fica achando que tudo que tá fácil é pegadinha, não. Vai ter. Mas muitas vezes é chegar e resolver mesmo. O mais importante é isso, você consegue conferir, né? Então aqui você conferiu, pô, são 10 carros, 40 motos, a soma dá 50? Dá, beleza. 10 carros, se cada carro tem 4 rodas, são 40 rodas, beleza. 40 motos, se cada moto tem 2 rodas, são 80 rodas, beleza. 80 mais 40, 120. Ah, ele falou que são 120. Pronto. Essa daí não dá pro cara sair na dúvida não, entendeu? Já sai com a grandíssima certeza. Bacana, meus amigos? Vamos lá. Temos aqui uma questãozinha agora. Oh, interessante essa questão. A gente sai um pouquinho dos sistemas lineares
E cai nessa questão aqui que ela vai falar de porcentagem. CRS gosta demais, não cai porcentagem, despenca. Então a gente tem que prestar bastante atenção e procurar maneiras de resolver. Todos os exercícios de matemática, ou quase todo, matemática, raciocínio lógico, é a ciência, ela te dá opções. Você vê, para fazer sistema linear, a gente tem lá opções, por adição, por substituição, porcentagem, a mesma coisa, regra de 3, tudo você pode fazer opções. O resultado é exato, o resultado tem que dar a mesma coisa. Mas o caminho que você vai percorrer, vai ter caminho que é fácil, vai ter caminho que o cara rodeia, vai ter caminho que é mais difícil, o cara faz uma conta de uma página. Esse exercício aqui, se a gente bater o olho, olha só, banca CRS também. Antônio recebeu uma promoção na empresa que trabalha e teve aumento de 40% do seu salário. 2 meses depois, todos os funcionários da empresa receberam um aumento de 10%, inclusive Antônio. Pô, puxa saco, hein? 40% depois mais 10%. O cara deve ser bom de serviço mesmo. E foi lá. Qual o aumento percentual de Antônio? O que ele fala percentual? É referente ao inicial dele, né? Cara, questão de porcentagem facilita a sua vida. Qual que é o número mais sugestivo que vem na sua cabeça quando você fala de porcentagem? Número 100. Então vamos supor que o Antônio ele ganha R$ 100 por mês. Ganha pouco, né? Talvez não, mas a gente só para resolver com mais facilidade ele ganha R$ 100. E aí ele teve um aumento de 40%. Por quê? Se você coloca o salário dele de 1.312, para você fazer 40%, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso do que você falar que é 100. Então, vamos lá. 40%, pô, beleza, o salário dele passou de 100 para R$ 140. Ah, como? Beleza, é só a gente lembrar, né? Porcentagem. 10% a gente tira um zero. Então, 10% de 100, 10. Né? Vamos dar uma rodeada aqui para quem está começando os trabalhos aí nos estudos. Mas é bem logicamente 40% de 100, 40. Somando, ele teve aumento, foi para 140. E aí depois ele ganhou mais 10%, cara. Então 10% do 100, não. Do salário dele. É juros sobre juros aqui, né? No caso, é aumento sobre aumento. Se ele estava com 140 de salário, 10% de 140 é quanto? 14, cara. Então, 140 mais 14 vai ser quanto? 154. Quanto que ele ganhava inicialmente? 100. Quanto que ele ganhou agora? 154. Quanto que aumentou? Opa, 54%. Então, o percentual de aumento dele é este. Entenderam? É o tipo de questão que você pega, você bate o olho, você não demora 15 segundos para resolver essa questão. E aí, numa prova que agora aumentou para 50 questões, talvez seja interessante a gente ganhar tempo, né? Só talvez. Com convicção, tá vendo? Questão difícil? Não. Aí o cara vai fazer uma fórmula, vai rodear, vai colocar lá que é 10% de X mais não sei o que, com regra de 3 e tal. Resolve a questão? Resolve a questão. Mas com raciocínio, a gente tenta passar para os senhores a maldade, a expertise de pensar, de saber pensar, de entender o português da questão, de raciocinar e de pensar no que a questão está falando. Beleza? O cara resolve com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Beleza, meus amigos? Então vamos lá passar para os senhores somente agora a situação do nosso curso intensivo Libertas. Cara, a gente vai preparar para o senhor, já está preparando, né? Já está tudo prontinho, aguardando para a semana que vem, a partir do dia 24 de abril até na véspera da prova, aulas online, 50 horas aula, cara, aula ao vivo online, e fica gravada, então vocês podem repetir depois, quer fazer corujão, quer virar madrugada, vai vendo, repetindo a aula, ela vai ser ao vivo, e vocês conseguem tirar dúvida, vão conseguir fazer exercício, vão conseguir conversar com o professor e revisar o edital. A gente está fazendo esse intensivão com muito cuidado, preparando com muita cautela para ter o máximo de informação top para vocês, beleza? E além disso, nós vamos ter 2 bônus que sensacionais, sensacionais. Primeiro bônus, mentoria TAF. Mentoria TAF, sargento? Mentoria TAF. Então, para os nossos alunos aprovados, chegaram lá, gabaritaram a prova, pegaram tudo de bizu que a gente passou, cara, nós vamos chegar no TAF
e pegar um profissional de educação física que já foi da banca, já aplicou TAF lá. E nós vamos juntar um dia o pessoal da RM presencial, tá? RMBH presencial. O pessoal do interior, ó, a gente vai gravar, disponibilizar para os senhores. Vai chegar lá, reunir num espaço e vai passar os bisu, tudo o que pode ser feito no dia do TAF, o que não pode ser feito, o que elimina. Além disso, rotina de treino, vai passar tudo para vocês chegarem, porque tem um prazozinho para treinar e a gente quer acompanhar com vocês também, quer passar esses bisus para vocês também. Beleza? Além disso, bônus 2, mentoria psicológico. Cara, o pessoal morre de medo do exame psicológico da polícia, né? E com certa razão, reprova bastante. Então, online para todo mundo, RM e interior, mentoria com psicólogo, passar os bisu tudo, mesma coisa, conhece de tudo do psicológico da Polícia Militar. E aí vai passar os bisuzinhos, o que tem que ser feito, o que normalmente é cobrado, como que tem que ser realizado o teste tal ou tal, se porventura for cobrado. Então, senhores, Libertas Concurso está aqui com os senhores para poder a gente trabalhar junto, favorecer a aprovação dos senhores e num futuro bem próximo aí receber os senhores aqui junto. Imagina trabalhar junto aí na mesma guarnição, na mesma viatura, atendendo a ocorrência e ixi, é muita coisa boa para para acontecer com os senhores e tudo começa ali, 7 de maio. Beleza? Vem com a gente. Essa semana ainda tem bastante aula na semana Top 1000. Chama a gente no WhatsApp, já manda o eu quero no WhatsApp para se inscrever no nosso intensivão CFSD 2023. Tá no preço muito acessível, né? Com esses bônus que a gente tem aí, TAF, bônus psicológico, 50 horas aulas, revisão. Então tá super acessível, a gente está pensando em tudo para poder a gente trabalhar como parceiro mesmo dos senhores. Beleza? Meus amigos, Sargento Peixoto, fiquem com Deus, bons estudos. Acompanha com a gente essa semana Top 1000 do Libertas. Até mais.